Hugo Souza e Lincoln foram pegos na balada na madrugada de segunda para terça-feira e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto que medidas a diretoria do Flamengo tomará. Vou falar também sobre o duelo entre Rogério Ceni e Leco, que foi parar nos tribunais, multa de 5 milhões de reais e o Rogério proibido de criticar o presidente do São Paulo. Vou falar ainda sobre uma matéria publicada no Uruguai acusando o Palmeiras de ter sido responsável pelo surto de coronavírus na seleção uruguaia. E por último, mas não menos importante, novidades sobre o Corinthians, que perdeu seu patrocinador, um dos seus principais patrocinadores, há bastante tempo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi, pedir para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, super fácil, mas bastante importante. No final do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter um direito a uma série de vantagens. Fechado? Bora começar o vídeo repercutindo uma notícia do jornal Ovación. O Ovación é a parte de esportes do jornal El País, o mais tradicional do Uruguai. E de acordo com o Ovación, o Palmeiras foi o responsável pelo surto de coronavírus na seleção uruguaia. Foram 3 atletas uruguaios que não puderam enfrentar a seleção brasileira: o Matias Vinha, o palmeirense, o Luis Soares, além do Munhoz. Para piorar, nas últimas horas divulgou-se outros casos de coronavírus, no total 10, sendo 5 atletas e 5 membros da comissão técnica. Como é que o Ovación consegue cravar que foi o Palmeiras o responsável? Eles se baseiam no depoimento de um médico. Esse médico, José Veloso, é diretor do Centro Médico do Esporte. Ele se baseia nas datas para afirmar que foi o Vinha, vindo do Palmeiras, que levou o coronavírus para a seleção uruguaia. O Vinha havia sido testado na quarta-feira e testou negativo, mas ao longo do sábado e especialmente no domingo foi quando se viu muita carga viral do coronavírus circulando no corpo do lateral esquerdo. Foi a partir daí, naquele período de 3 a 5 dias de incubação, que os uruguaios tiveram a certeza de que foi o Vinha aquele que transportou o coronavírus, por isso atribuíram culpa ao Palmeiras. A matéria do Ovación tinha a seguinte manchete, 2 pontos, abre aspas. Palmeiras, a origem do surto da Covid-19 na Celeste, fecha aspas. Acho sempre muito delicado você fazer esse tipo de acusação sem ter provas, mas essa palavra veio de um médico, de um especialista no assunto, que se baseou nos testes feitos ao longo dos últimos dias. Contei sobre Vinha, Soares e Munhoz, que testaram positivo, o Rossi e o Rolim, que chegaram a ficar no banco de reservas no confronto contra a seleção brasileira. Nessa terça-feira também testaram positivo todos os outros 5 casos de membros das comissões técnicas, ou melhor, da comissão técnica do Uruguai. Para completar, preciso te lembrar que o Palmeiras tem atualmente 17 casos, todos constatados de 10 dias para cá. Por conta desses 17 casos, sendo 15 de atletas e 2 de membros da comissão técnica, o Verdão enfrenta o Ceará nessa quarta-feira, repleto de desfalques. Bora falar agora sobre o Corinthians com mais uma notícia triste. O contrato do Timão com a Estrela Galícia, uma das patrocinadoras mais antigas do clube, foi rescindido. O vínculo só terminaria em setembro do ano que vem, mas alegando problemas financeiros por causa da pandemia do coronavírus, a cervejaria espanhola se viu obrigada a pedir essa rescisão de forma antecipada. Dessa maneira, ela vai continuar nos uniformes de treino do Corinthians, nas placas de publicidade e nos backdrops somente até o mês de dezembro. A partir daí o Corinthians vai precisar buscar um outro parceiro. A Estrela Galícia desembolsava 1 milhão de euros por temporada, algo na casa de 6 milhões e 300 mil reais, bastante dinheiro, especialmente nessa época de enormes dificuldades de falta de receita. Esses 6 milhões e 300 equivalem a quase metade de uma folha salarial. Te contei outro dia que o Corinthians é dono da 3ª folha mais alta do futebol brasileiro, bem próximo da folha do Palmeiras e distante apenas do Flamengo. Bora falar agora sobre Hugo Souza, que também é conhecido como Neneca, e Lincoln, que foram vistos numa balada na madrugada de segunda para terça-feira, ou seja, na antevéspera do confronto contra o São Paulo, válido pela Copa do Brasil. Pegou muito mal entre torcedores do Flamengo, vários torcedores exigindo punições. Daqui a pouco te conto como é que a diretoria rubro-negra vai agir em relação a isso. Antes quero dar detalhes sobre essa festinha que teve registros fotográficos nas redes sociais, em especial no Instagram. Festa recheada de mulheres e também de bebida, o que só aumentou a ira do torcedor rubro-negro.
Para piorar de vez, o Neneca e o Lincoln acabaram mandando muito mal em últimos jogos, em jogos recentes do Flamengo. O Neneca foi o grande responsável pela derrota para o São Paulo na quarta-feira da semana passada. Ele falhou feio no gol do Brenner, ele foi driblar, ele entregou a bola para o Brenner e viu o atacante do São Paulo fazer o gol da vitória por 2-1. Na rodada seguinte, em jogo do Campeonato Brasileiro, foi a vez do Lincoln desperdiçar um gol incrível. Ele, a bola e o gol, ele acabou chutando para fora e impedindo que o Flamengo vencesse o Atlético Goianiense por 2-1. O placar final foi de 1-1. Justamente os dois jovens recém-promovidos ao time de cima acabaram sendo pegos flagrados nessa festa. O Neneca com 21 anos de idade, o Lincoln com 19. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo para saber se haveria uma punição, uma multa, se eles poderiam ficar afastados, e essa pessoa descartou por completo a possibilidade de uma multa ou de afastamento dos jogadores. O que aconteceu foi um puxão de orelha da comissão técnica e também da diretoria. Eles foram avisados de que não vão poder fazer mais esse tipo de atitude, especialmente em véspera de partida importante e em época de pandemia do coronavírus, ainda que já tenham testado positivo e não sejam capazes de reproduzir o vírus para outras pessoas. Não foi um comportamento aceitável, especialmente por conta dessa decisão extremamente importante contra o São Paulo. No vídeo da manhã dessa quarta-feira cheguei a contar para você que uma eliminação para o São Paulo vai causar um prejuízo, um rombo de 29 milhões de reais e deve obrigar o Flamengo a ter de vender jogadores. Bora fechar o vídeo falando sobre mais um encontro entre Rogério Ceni e São Paulo do presidente Leco. Rogério Ceni e Leco não se toleram, relação péssima desde que o Rogério foi demitido do São Paulo. Isso aconteceu no dia 3 de julho de 2017. Na oportunidade, o Rogério se sentiu traído, enganado, até porque o Leco havia prometido ao então treinador do São Paulo que teria tempo para conseguir resultados e para melhorar o time. O Leco, na oportunidade, ainda tentou convencer o Rogério Ceni, por meio de intermediários, a abrir mão do valor de 5 milhões de reais previsto em multa. Para o caso de demissão, o Rogério Ceni não aceitou e o tricolor já pagou esses 5 milhões de reais. A grande novidade envolvendo o ex-goleiro do São Paulo e o atual presidente do tricolor diz respeito a uma informação divulgada hoje pelo Thiago Fernandes lá no UOL. Ele contou que havia uma cláusula nesse contrato que impedia o Rogério Ceni de fazer críticas tanto ao Leco quanto a outros dirigentes do São Paulo na oportunidade. Era a cláusula 9 do contrato que tinha o seguinte texto, abre aspas, as partes concordam que não vão divulgar a terceiros, bem como não vão fazer críticas depreciativas ao São Paulo Futebol Clube, aos dirigentes prepostos ou respectivos representantes legais, fecha aspas. O pessoal do São Paulo garante que esse tipo de situação nos contratos tem sido praxe nos últimos anos, mas de fato pega muito mal você impedir alguém, um ex-funcionário, de tecer opiniões ou comentários a respeito. É bem provável que por causa desse item o Rogério Ceni nunca tenha sido crítico como gostaria em relação ao Leco. A gente, por exemplo, nunca ouviu o Rogério Ceni fazendo críticas pesadas ao presidente tricolor, mesmo sabendo que a relação entre ambos é muito ruim. Mas teve um único episódio em que houve um estremecimento público entre Leco e Rogério Ceni. O Leco deu uma entrevista ao site Chuteiro FC em que ele disse que o Rogério Ceni deu uma arranhada em sua imagem com a passagem como treinador do São Paulo. A resposta do Rogério Ceni veio algum tempo depois. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem, fecha aspas, numa clara alusão ao presidente do São Paulo, que tem cabelos brancos há bastante tempo. Antes de encerrar o vídeo, quero seu palpite para o jogo entre São Paulo e Flamengo. Quem se classifique, use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Você também pode virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau, tchau!